Olá, eu sou o Thiago Rodrigues e hoje eu vou dar mais uma dica para você fisioterapeuta. Uma dica de como captar clientes. Na verdade, essa dica será um relato de caso de um colega que eu conheci em um curso que nós estávamos fazendo juntos. E nesse curso a gente criou uma certa afinidade, então ele me contou o relato de caso dele, que eu quero passar para vocês como ele fez para sair do zero de nenhum paciente para chegar a ter um faturamento de 6, 8 mil reais no mês. Tá ok? Mas antes disso eu quero me apresentar para você. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma clínica, eu trabalho com osteopatia e podoposturologia, onde na minha clínica a gente trabalha tanto essa linha especializada para a coluna vertebral, a fisioterapia convencional, temos também o Pilates, e a minha esposa, ela é fisioterapeuta também, e ela é especialista em dermatofuncional. Então na clínica a gente também tem outros profissionais agregados também que atendem aqui também no nosso espaço. Mas posteriormente eu falo um pouco mais da minha experiência e da minha vida de fisioterapeuta. Mas vamos lá. Como foi que esse meu colega saiu do zero para um faturamento de 6, 8 mil reais no mês? Ele terminou a faculdade e ficou em casa. Ele disse a mim que tinha, eu não me lembro bem se era 3 filhos, era 6 filhos. Eu acho que era 6 porque eu lembro da minha reação no dia que ele me disse, que eu fiquei realmente espantado. Eu disse, nossa, tu tem 6 filhos, cara, e tu era novo, ele é um rapaz novo. Então eu fiquei realmente espantado com essa atitude, com essa quantidade de filhos. Ele disse que quando terminou a faculdade, ele ficou em casa por um período de 3 meses, 4 meses, sem ter o que fazer realmente. Não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha pacientes. E foi quando o pai dele, ele me disse que o pai dele deu uma dura nele, Quando viu ele deitado no sofá, o pai dele, creio eu, que era quem sustentava ele, a esposa e os filhos. E o pai dele deu uma dura nele, dizendo que ele teria que trabalhar. Ele fez uma faculdade, 5 anos estudando, e ele precisava gerir a sua casa, assumir sua casa, seus custos. Então, o que foi que ele me disse que fez? Thiago, eu percebi que perto de onde eu morava, tinha muita gente que ia fazer a fisioterapia nas próprias faculdades. Pessoas de baixa renda mesmo, que por muitas vezes eram cadeirantes, eram pacientes de difícil locomoção. Então essas pessoas pegavam um táxi para ir para as faculdades, iam 2 vezes por semana, por exemplo, 2 vezes por semana, para fazer o seu tratamento de fisioterapia. Então o que foi que ele fez? Ele mandou fazer alguns flyers, alguns folders, e ele mandou fazer, se não me engano, na época foram 20 mil folders. Ele colocou a mochila e ele disse que ele mesmo pegou o ônibus e saiu naqueles bairros da periferia, entregando esses folders na casa do paciente. E mais um detalhe, isso pode parecer uma estratégia de marketing antiga, mas que dá resultado, fazendo da forma certa, dá resultado. Toda estratégia de marketing que você fizer bem planejada, você vai ter algum resultado. Então, o que foi que ele fez de diferente? Ele não passava como os outros entregadores de panfletos e rebolava o panfleto na casa da pessoa, que a pessoa nem olhava, pensava que era lixo. Ele pegava e procurava entregar para alguém da casa. Ele chamava a pessoa, batia na porta, e se apresentava, dizia que era um profissional e que estava divulgando o seu serviço naquele bairro, naquela região. E isso criou já uma confiança dele com o seu futuro cliente. As pessoas já olhavam para ele com outros olhos. O profissional está lá comigo e muitas vezes aí ele até pensou assim, que se eu fosse fazer isso, Thiago, as pessoas poderiam dizer, mas esse fisioterapeuta não presta porque ele está aqui a pé entregando. Mas onde ele entregava esses panfletos, muitas vezes não passava nem carro. Então ele dizia que deixou o carro em tal rua e ele foi a pé para entregar o panfleto exclusivamente nessa casa desse paciente. Então, fazendo isso, desses 20 mil panfletos que ele entregou nessa região, ele disse que na primeira semana ele recebeu uma ligação, mas ele quis parar até, que essa também é mais uma dica, para você persistir nas suas intenções, nos seus sonhos, porque se você não persistir, não vai dar certo. Afinal de contas,
É muito melhor o feito hoje do que o perfeito que fica sempre para a próxima semana. Então ele viu que a partir do primeiro mês ele já tinha 10, 15, 20 clientes agendados. Então foi daí que quando a clientela foi vendo que era muito melhor trazer o fisioterapeuta para dentro da casa dele com um preço que era acessível e que para ele, fisioterapeuta, estava suprindo as necessidades dele de custos, né, porque ele realmente não tinha carro na época, ele ia realmente de ônibus fazer os atendimentos. Então ele comprou alguns materiais pequenos para fazer a fisioterapia domiciliar e aí quando esses pacientes foram começando a indicar, porque o paciente pagava 50, 60 reais de táxi para ir para a faculdade fazer a sessão e pagava mais 50, 60 para voltar. Só que tinha um transtorno, porque muitas vezes o táxi demorava, ele ficava esperando, tinha um trânsito, ele tinha que se arrumar para ir para essa sessão na faculdade ou em outros centros. Então, para ele viu que era muito mais vantajoso estar em casa e contratar esse fisioterapeuta, que sairia mais ou menos quase o mesmo custo dele pagar um táxi. E o fisioterapeuta, com isso, ele ficou com a agenda tão lotada, como eu falei para vocês, que ele começou a fazer. Ele me disse, Thiago, hoje eu faço 6, 8 mil reais. E o custo que eu tenho é apenas a gasolina que eu gasto, porque ele já comprou o carro dele, já vai fazer os atendimentos. E realmente, nas ruas onde não passa o carro, ele deixa o carro naquela localização e vai realmente a pé. Ele já ficou conhecido no bairro, nos bairros ao redor. Então, todo mundo já conhece, já fala com ele, doutor, fisioterapeuta. Então, isso é uma dica que é muito forte para você. Você pode ver que as estratégias de marketing, sendo bem feitas, elas têm resultado. Ele identificou um nicho de mercado. Ele viu que esses clientes estavam buscando o tratamento em outros locais, tendo outros gastos. Então, ele viu que ele conseguia pegar esse público, como ele pegou. Então, ele saiu realmente do zero de um fisioterapeuta que estava em casa, né, com altos custos, né, porque tinha 6 filhos, ele estava em casa e que procurou mudança, realmente. E ele começou a fazer, ele me disse que estava fazendo de 6 a 8 mil reais. Para você pode parecer pouco, 6 mil, 8 mil, mas para quem não tinha nada, isso é muito. Eu não sei mais como é que ele está hoje, mas na época que eu encontrei com ele, nós estávamos fazendo um curso de Pilates. Então ele disse que já queria montar um estúdio de Pilates, ou seja, ele saiu do zero, já estava fazendo estava fazendo um faturamento de 8 mil por mês, 6, 8 mil por mês, e já estava querendo implantar o seu estúdio de Pilates. Ou seja, ele estava subindo os degraus para cima, para crescer. Então, se ele não tivesse persistido naquela primeira semana, 2 semanas que apenas uma pessoa ligou para ele, ou 2, se ele não tivesse persistido, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, esse é uma dica muito forte. Planeje a sua ação de marketing, veja qual é a melhor opção e com certeza você vai ter esse retorno, certo? E no próximo vídeo eu vou falar do que você fazer com esse retorno. Quando você fizer uma ação de marketing, você vai ter um retorno, então vamos realizar um pensamento para as próximas ações de marketing, quando você já tiver um certo retorno. Tá ok? Esse foi mais um vídeo do nosso canal do YouTube, da nossa fanpage, Thiago Rodrigues. Então curta a nossa fanpage e também se inscreva no canal, porque você vai ficar sabendo assim de todos os vídeos que a gente vai postar, tá bom? Deixa depoimento com alguma dúvida, alguma sugestão que você tenha para que a gente possa gravar aqui, tá ok? Até o próximo vídeo, muito obrigado.